Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero glorificar a Deus, irmãos, por sua misericórdia, que mais uma vez nos concede de estarmos aqui, meditamos na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, e podemos assim alimentar a nossa alma. Quero agradecer a Deus por sua vida, você que tem orado, intercedido por minha vida, pela minha esposa, pelo canal Rafael Marques Partilhando o Pão. O intuito nada mais é do que vidas sejam edificadas, vidas sejam fortalecidas, se aproximem um pouco mais de Deus pela palavra do Senhor sendo falada aqui no canal Rafael Marques Partilhando o Pão. Quero agradecer a Deus por suas orações, pelo seu apoio, pelo seu incentivo, você que tem deixado o seu like aí no canal, nos vídeos, você que tem compartilhado, você que tem comentado. Agradeço a Deus por sua vida, muitos irmãos, não é? A irmã Adriana, por exemplo, serva de Deus, o irmão Alexandre, não é? Glórias ao nome do Senhor Jesus, irmão Gleison, Deus te abençoe, meu amigo. Tantos outros aí, a irmã Cássia, a levita do Senhor, a minha amada esposa, a irmã Ladijane. Agradeço a Deus por esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, não é? Glórias a Deus por suas vidas, irmão Kleber. Também quero fazer menção do meu amigo, irmão Edivaldo, não é? Lá do sítio Brito, ali no distrito de Bom Conselho, não é? Sempre que pode, vai aí no canal, dá uma conferida, deixa seu like, comenta, não é? Eu agradeço a Deus pela sua vida, Edivaldo, lá do canal Vem para o Sítio. Amados irmãos, nós gostaríamos de deixar um versículo da palavra do Senhor. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 15. Meus irmãos, o versículo 23 nos diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Amém. Meus irmãos, o que acontece aqui foi o seguinte: Deus havia dado a libertação ao povo, onde passaram anos ali no Egito, nas mãos de Faraó e de toda a sua milícia. Deus abriu o Mar Vermelho, capítulo 14 nos conta isso de uma forma muito clara. O povo passou a pés enxutos e logo após o povo, juntamente Miriam com as mulheres da congregação, não é, começaram a pegar o tamboris e louvar, adorar a Deus como uma espécie de culto de ação de graças. É gratificante, é glorioso, não é? A gente fica bastante feliz, não é, quando recebemos uma bênção tão grande como a que o povo recebeu, a bênção da libertação. Por exemplo, o povo quer festejar, a gente quer dar o nosso culto de ação de graça, a gente quer compartilhar o que Deus fez conosco e nas nossas vidas, não é verdade? Só que após o povo se alegrar, Miriam, as mulheres da congregação, o povo agora precisou dar continuidade em busca da terra prometida. Nos conta, meus amados irmãos, o versículo de número 22 do capítulo 15, depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Meus irmãos, a situação ficou agora bem difícil, porque estamos falando de milhares de pessoas que estavam agora caminhando no meio de um deserto caustigante, onde muitos sabem que os desertos daquela região ali do Oriente Médio, não é, chegam aproximadamente até mesmo 50 graus. Calor escaldante, deserto não tem refúgio, não tem muito abrigo, não é? Situação difícil, milhares de pessoas ali, idosos, crianças de colo, mulheres grávidas. O povo precisava de água, estava cansado, exausto, com sede, não é? 3 dias de caminhada no meio do deserto não é fácil. Mas o versículo seguinte, o versículo 23, nos conta que a situação ficou ainda mais difícil. Nos diz assim: então chegaram a Mara,
mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Queridos irmãos, não tinha água, e a água que acharam eram amargas. Não tinha como ingerir, não iriam fazer bem aquelas águas. Então o povo, vendo a situação, as mulheres necessitadas, os idosos, as crianças, o povo começou a ficar desesperado, então foram murmurar contra Moisés. Tem gente que no meio de uma situação, esquece de Deus, esquece que Deus está aguardando, que Deus provê todas as coisas, que Deus tem estado lado a lado, que Deus tem estado à frente, que Deus se responsabiliza por aqueles que chamam. Deus havia acabado de operar um grande milagre. Deus estava provando ao povo que amava, que estava com eles, que supria todas as necessidades. Mas o povo agora, na primeira dificuldade que teve, se desesperaram, perderam a confiança no Senhor e começaram a murmurar. Moisés, por sua vez, ele tinha tudo, irmãos, para entrar no mesmo ritmo do povo e também começar a murmurar, a questionar, colocar as mãos na cabeça, se desesperar, sair do lugar, jogar tudo para cima. A situação realmente era desconfortante, era desesperadora. A responsabilidade por milhares de pessoas, realmente uma situação muito difícil. Mas Moisés tinha um grande diferencial. Ele confiava no Senhor. Ele sabia que o Senhor se responsabiliza por aquele que ele chama. Ele sabia que Deus estava na sua frente. Ele sabia que Deus é fiel, que Deus é o provedor de todas as coisas. A situação é que Moisés, ele agora vai clamar a Deus. E quem clama a Deus, irmãos, tem a certeza que Deus, ele faz alguma coisa. Jeremias, utilizado por Deus no capítulo 33, o versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, vou anunciar a vocês coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Quem clama a Deus, irmão, Deus responde, Deus age, Deus mostra, Deus revela, Deus dá uma diretriz. Glórias ao nome do Senhor. Moisés clamou e Deus respondeu com uma visão. Deus mostrou a ele um pedaço de madeira, glórias a Deus, um pedaço de lenho. Alguém poderia dizer, uma coisa tão fútil como essa vai resolver o nosso problema? Uma coisa tão pequena como essa? Alguém poderia desprezar aquele pedaço de madeira, porque servimos a um Deus grande e a nossa expectativa é que Deus nos mostre ou nos faça uma coisa gloriosa, nos dê uma ferramenta grande, faça algo glorioso, mas muitas vezes Deus vai na contramão da lógica humana. Às vezes achamos que Deus vem pela direita e Deus vem pela esquerda. Às vezes nós achamos que é sim e Deus diz que é não. Glórias a Deus. Deus pega as coisas pequenas, frágeis, glórias a Deus, para confundir aquelas que pensam ser alguma coisa. Deus pega ali, mostra a ele um pedaço de madeira e naquela situação ali, ele poderia desprezar aquele pedaço de madeira e ficar sem a bênção. Glórias a Deus. Não despreze aquilo que Deus colocar diante de ti. Você pode julgar, dizer que não é coisa de Deus, Deus não está nesse negócio, mas faça um teste. Coloque nas águas, assim como Moisés fez, e as águas amargas ficaram doces. O que era ingerível saciou a sede de milhares de pessoas. Você está entendendo o que Deus está dizendo a você? Glórias a Deus. Não despreze as coisas pequenas. Se está vindo de Deus, vai se transformar em coisa grande. Glórias a Deus. E o nome do Senhor será glorificado e a alegria será nossa. Deus está prestes a te mostrar algo. Deus está prestes a fazer uma coisa gloriosa. Clame ao Senhor, não se desespere, clame a Deus e Ele responderá o teu clamor. Ele vai fazer alguma coisa em relação ao teu respeito. Fica na posição, em nome do Senhor Jesus. Deus em Cristo te abençoe e aguarde
o amargo se transformará em doce. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.